Então, boa noite a todos, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à nossa live de Atratos de Cristo. Mais uma live aí, mais uma segunda-feira, na qual o Senhor nos permitiu de estar aqui. E hoje temos aí a presença especial do pastor Wilver James, juntamente, com as suas ovelhas, da sua igreja, da Igreja Batista Renascer, juntamente com o pessoal da nossa equipe, aí convidados, então sejam todos bem-vindos. Sendecil, que é o nosso líder local, vai essa noite estar fazendo o louvor, então todos que estão aqui sejam todos bem-vindos. A gente, como de praxe, inicia com louvor, uma adoração. Então, nesse momento, você, onde você está aí na sua casa, ou no seu trabalho, tire esse momento para estar adorando o Senhor, colocando sua vida diante dele, porque até aqui ele tem nos ajudado. Vencemos mais um dia, estamos já no início da noite, então o Senhor tem nos guardado, ele é aquele que tem cuidado de nós, e nós glorificamos e agradecemos a ele por isso. Então, Sendecil, a bola está contigo aí, passa o louvor. Amém. A graça e a paz a todos vocês. Mais um mês de Atletas de Cristo, né? Mês de julho. Metade do jogo já foi, mas ainda temos a outra metade para jogarmos, né? E nós temos as estratégias certas do nosso maior treinador, que é Jesus Cristo, aquele que controla de fato a nossa vida, e nós entregamos a ele aquilo que somos e aquilo que temos feito também, né? Então, o Fernando falou uma coisa muito sábia, né? Hoje nós estamos aqui no período da noite, no final do dia, para louvarmos e agradecermos a Deus por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Você é nosso convidado especial, né, nessa noite. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube também, receba com alegria aquilo que Deus tem para falar com você nesta noite e para entregar para você. Em nome de Jesus. Vamos então louvar ao nosso Deus maravilhoso. Deus reforma o meu lar para tua honra, para glorificar a tua presença. Traz de volta a tua paz, eu pagarei o preço que preciso for, mas não te deixarei. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará a tua presença. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará a tua presença. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Deus reforma o meu lar para tua honra, para glorificar a tua presença. Traz de volta a tua paz, eu pagarei o preço que preciso for, mas não te deixarei. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará
ti, Senhor, eu e minha casa serviremos a Deus. Minha casa é casa de bênção, casa de oração, onde habitará a tua presença. Eu não sei viver sem ti, Senhor, eu e minha casa serviremos a Deus. Senhor, que a nossa casa, Senhor, ela possa te servir, que o nosso lar possa se entregar a ti, Senhor, que as nossas vidas possam se derramar aos teus pés. Nós declaramos, Senhor, que a nossa casa é casa de bênção, é casa de oração, é a casa onde habita a tua presença, onde habita o teu Santo Espírito. Senhor, que nesta noite o Senhor possa levar paz ao lar, Deus, que está aflito. Deus, que tu possa levar, Senhor, vida nova, renovo, Senhor, sobre a família, Deus, que está triste nesse momento por algo, Senhor. Deus, por algo que tem acontecido, por algo que está faltando. E que eles possam ter a certeza e a confiança de que se a vida deles estiver diante do altar do Senhor, o Senhor não tarda naquilo que o Senhor tem guardado para a vida deles. Então, age, Deus, em nome de Jesus, Senhor, na vida, Senhor, de cada lar, Senhor, de cada família, Senhor. Deus, porque nós declaramos, Senhor, a nossa casa, ela é casa de bênção, ela é casa de oração, aonde habita a tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou vivendo agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou vivendo agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou vivendo agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Quando eu
eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu, é verdade, Deus. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Deus, nessa noite nós declaramos que o Senhor vive, que o Senhor reina, e que o Senhor está em nosso meio. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado com a tua infinita graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Fernando. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bênção, louvor, esse momento de adoração. Glorificamos a Deus pela sua vida e pela disposição, né, estar em mais uma live aqui, onde você é o idealizador dela, né? Graças a Deus por isso, por estarmos aqui, né? Fruto de um direcionamento do Senhor, e até hoje o Senhor tem nos ajudado e estamos aqui por isso, para glorificar e bendizer o nome dele. Antes de eu passar a bola para o pastor Will, eu vou estar orando pelos enfermos. E eu tenho uma pessoa, né, amigo da gente, meu e do Sender, amigo de faculdade, Marcelo, está passando por uma barra aí, um procedimento cirúrgico, e está na UTI já há um bom tempo, né, e a gente, Henry, câncer terminal, nossa. Henry, se alguém que tiver mais alguém aí, pode colocar aí no chat aí. Eu acabei esquecendo de colocar ali, de vocês se tivessem nomes para colocar. Então, amém. Henry, Isabela, Marcelo, Taniana Moreira, recuperação de cirurgia, Isabela, tá. Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento, Deus, de adoração, de súplicas ao Senhor, nós glorificamos a Ti porque estamos aqui, Pai. Nós apresentamos a vida daqueles que estão enfermos, ó Pai. A vida, Deus, do Marcelo, ó Deus, que está naquele leito de hospital, está na UTI, naquele tratamento intensivo, Deus, para a recuperação daquela cirurgia, aquele procedimento cirúrgico a qual ele fez. A Deus tem demorado acerca da cicatrização por conta de um problema de saúde que ele tem no sangue, mas nós queremos naquele que é o dono da vida, naquele que faz infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, e o Senhor age na impossibilidade humana, na limitação do homem. Quando ele dá o veredito, nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor pode sim fazer o impossível quando o homem diz que já está no estado final. Mas nós recorremos ao Senhor, Pai. Visita o Marcelo agora, Deus. Passa o Teu sangue da ponta da cabeça à planta dos pés. Dá a recuperação necessária para o Teu filho. Que nesse processo, ó Deus, desse tempo que ele está ali também,
ele venha lembrar de quem é o Senhor em sua vida, Pai. Ah, Deus, nós oramos pela recuperação, Deus, dele, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado através da vida dele ali, e ele venha saber o Deus a qual, ó Deus, ele conheceu de ouvir falar, e agora testificar que o Senhor é Deus em sua vida, através dessa cura, Pai. Apresentamos, ó Deus, a vida do Henry, Deus está com câncer terminal. Ah, Senhor, sabemos, ó Deus, que ele já tem uma certa idade, mas enquanto a vida, Deus, a esperança, então nós colocamos a vida do teu servo, ele é cristão, ele é teu filho, então nós apresentamos a vida dele também, que o Senhor venha visitá-lo nesse momento, com cura, com restauração, Deus. Ah, Pai, sabemos que o estado também dele é delicado, mas nós rogamos a Ti para que ele venha ter a plena recuperação, Senhor Deus. Ah, Deus, desse câncer aí, que o Senhor Deus ali também opere o teu milagre, Deus, assim, se for a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, apresentamos a vida da Isabela, que está nessa recuperação de cirurgia também. A tua serva, Senhor, visita ela também, tem passado por lutas. Ah, Deus, que ela possa, Deus, ter a recuperação da cirurgia, do procedimento que ela fez, cirúrgico também. Pai, passa o teu sangue da ponta da cabeça para os teus pés, que a tua filha, Deus, tenha plena restauração e recuperação da sua saúde, Pai, no nome de Jesus. Eu apresento a vida também da Taniana. Deus, eu não sei qual é o problema, Deus, mas que Deus, na sua saúde, ela seja recuperada, ela seja, Deus, ali, curada para o louvor da tua glória, Deus, daquilo que ela possa estar passando. Em nome de Jesus, nós unimos a nossa súplica de oração, unimos a nossa fé, ligando na terra e no céu, acerca da restauração, Deus, dos teus filhos, ó Pai, acerca da saúde, Pai. Nós rogamos e oramos a Ti, Senhor, unindo a nossa fé, ligando na terra e no céu, acerca da recuperação de todos aqueles que foram apresentados aqui, Pai. No nome santo de Jesus, amém e amém. E eu apresento agora a vida do pastor Wilver, que estará trazendo a palavra para nós. Pai, apresentamos a vida do teu servo, ó Deus, que ele seja essa noite um instrumento nas tuas mãos. Usa ele, Pai, que o nome dele, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através dele, ó Pai, e que ele possa trazer uma palavra que venha de encontro com a nossa necessidade, Pai. Certamente essa palavra virá, porque a tua palavra é o nosso alimento espiritual, e que essa palavra venha a surtir o efeito, nos alimentar e nos trazer a reflexão daquilo que precisamos melhorar, daquilo que precisamos ser transformados, e que ela venha ser o alimento espiritual para nossas vidas. Guarda a sua vida, guarda, Deus, a sua família, a sua esposa, guarda o seu ministério, esconde ele atrás da tua cruz, e ele continue sendo esse homem, ó Pai, cheio de Deus, cheio da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Pai. Usa o teu servo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pastor Wilver, meu irmão, a bola está com o senhor. Amém, Fernando. Graças e paz a todos, né? Boa noite. Quero agradecer a Deus pela vida do Fernando, né? Por esse convite e também pelo irmão Sendecil, né? A gente está conhecendo ele hoje, e a todos os irmãos, né, que fazem parte do corpo de Cristo como igreja do Senhor, né? E antes de aqui trazer uma palavra, eu estava me lembrando, né, da convenção da minha mãe, que para mim foi uma experiência assim muito grande que eu tive, que eu presenciei na minha vida, foi da sua convenção, né? A forma como ela se converteu, a forma como Deus transformou ela, e foi a partir daí que a palavra transformação ela começou a fazer parte da minha vida, e começou a fazer tão sentido, né? Foi uma experiência que realmente vi uma pessoa ser transformada, né? Porque a gente, quando não conhece a Deus, a gente tem certas pessoas que a gente acha que elas não têm jeito, né? A gente acha que esses tipos de pessoas, por causa da condição que elas estão atualmente, a gente chega a quase duvidar, né, de que não há salvação para essas pessoas. Mas os meus pais, né, eles bebiam muito, né? Nós sempre fomos, a gente sempre foi uma família muito simples, e os nossos pais, com o passar do tempo, eles começaram a beber muito e se tornaram alcoólatras, né? E aí eles não tinham mais o controle. E aí chegou na situação que tanto meu pai como mais minha mãe, eles não tinham mais o controle, né? E a gente, como filho, vendo aquela situação, a gente sentia muito dor, né? A gente não conhecia Deus, mas eu falava, né, com Deus assim, como se estivesse falando para uma pessoa, para
ajudar os nossos pais, porque a gente, como filho, né, a gente sente muito. E aí, depois a gente começou a participar da igreja, né, da qual eu faço parte. A minha irmã foi o canal para a gente conhecer a igreja que hoje eu pastoreio. E a gente começou a caminhar com o Senhor, e a gente foi começar a entender, né, que existe um versículo bíblico, né, que diz que o coração dos pais se converterão através dos filhos, né, e o coração dos filhos se converterão ao coração através dos pais. E naquela ocasião, a gente entendeu que a gente poderia ser um agente de transformação para os nossos pais, né? Ao compartilhar a palavra, a gente poderia estar lançando uma semente que mais tarde, lá na frente, iria gerar um resultado, uma mudança, né? Só que assim, quando a gente está aprendendo, né, a gente lança semente, mas a gente lança um pouco duvidando por causa que a gente não tem experiência com Deus, né? A gente não conhece a Deus realmente como Ele é. E eu me lembro que as pessoas começaram a fazer uns cultos, né, de outra igreja na nossa casa, e aí a minha mãe sempre ela foi um tipo de pessoa assim muito receptiva, né? Essa pessoa quisesse reunir um culto na casa, mesmo ela bebendo, mesmo ela dependendo da condição, ela aceitava, né? Ela não tinha restrição nenhuma e nem colocava nenhum impedimento. E eu me lembro que alguns momentos que foram realizados alguns cultos, né? Os pastores lá, alguns dirigentes da igreja, eles não se importavam, né, de como estavam as pessoas, eles simplesmente queriam acesso para poder compartilhar a palavra. E alguns desses momentos, minha mãe, ela havia ingerido bebida alcoólica, né, e aí a gente ficava olhando, né, e disse, meu Deus, né, como é que Deus vai fazer a obra se ela não está na sua sã consciência, né, ela está um pouco assim alterada por causa da bebida. Mas mesmo assim ela ficava, né, alegre por causa de estar recebendo. E aí eu me lembro que um certo dia, né, ela recebeu como um qualquer dia normal, e ela assim, ela tinha ingerido bebida, né, estava bastante assim alterado, né. Só que ela estava muito feliz, né. E eu me lembro que quando foi feito o apelo para aceitar Jesus, ela levantou a mão, né. Ela levantou a mão dizendo que queria aceitar Jesus. E eu fiquei olhando para aquela cena, eu digo, meu Deus, né? Isso que está acontecendo é muito ruim, porque eu sei que minha mãe ela vai, no outro dia, agir naturalmente como se nada tivesse acontecido. E eu digo, meu Deus, né? A gente entregar nossa vida para Jesus é algo sério, né? E ela não está na sua consciência. Só que isso era a minha cabeça. O que Deus estava fazendo era totalmente diferente que eu jamais, né, ia imaginar. E de fato, naquela noite, né, ela entregou a vida dela para Jesus, né, na condição como ela estava. E depois de alguns dias, realmente Deus foi fazendo uma obra que nenhum homem chegou para ela dizendo, né, que ela teria que parar de beber, por causa, senão ela ia morrer, ou senão os filhos iam se perder. Mas ela parou assim de beber, justamente pela decisão pessoal que ela teve com Jesus Cristo, né? E aquilo ali eu fiquei ali impactado, né? Como é que uma pessoa, ela mesmo bêbada, né? Ela decidiu algo que não estava em sã consciência, mas depois ela tomou uma decisão. Então, a partir daquele momento, a palavra transformação, ela começou a fazer parte da minha vida e como eu consegui, a partir daquele momento, olhar para as pessoas com um olhar diferente de que, da mesma forma que nós fomos alcançados, da mesma forma que nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, tem outras vidas lá fora, né? E voltando aqui para esse projeto que a gente estava iniciando, quantas vidas, né, já foram alcançadas através do projeto Atletas de Cristo e quantas pessoas irão ainda ser alcançadas através desse projeto Atletas de Cristo, né? Então, falando só um pouco sobre essa experiência que a gente teve, né, um pouco lá atrás, e todas as vezes quando eu vejo pessoas que ainda não conhecem o Senhor, ou que talvez ainda não sabem, né, que Deus tem uma obra, Deus tem um trabalho, me vem a palavra transformação, porque Jesus, ele veio justamente para isso, para nos transformar. Porque se nós estivéssemos perfeitos, nós não precisaríamos de Jesus, né? Se nós fôssemos santos, perfeitos, nós não precisaríamos de Jesus e Jesus não teria que morrer na cruz, né? Não teria que entregar a sua própria vida. Então, a gente traz aquela palavra que Jesus disse, né? Eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, para aqueles que precisam realmente. E eu quero trazer aqui a palavra de Romanos,
capítulo 12, versículo 1 e o 2, se você puder me acompanhar pela sua Bíblia. É uma palavra, né, que vai falar sobre o poder da transformação. E essa transformação, ela acontece principalmente na nossa mentalidade, né, durante esses 12 anos de caminhada com Deus. Muitas coisas Deus ele mudou na minha vida, mas uma delas foi a mentalidade. Se a nossa mentalidade não mudar, primeiramente, as outras coisas elas terão dificuldade de mudar, porque tudo passa pela nossa mente. O que a gente vai fazer, tanto o lado bom como o lado ruim com as pessoas, ela passa pela nossa mente. A gente pensa, a gente imagina, né? Depois passa para o nosso coração, a nossa vontade, e depois passa para as nossas ações. E aqui, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, para a gente entender um pouco o contexto, e resumindo o versículo 2, o apóstolo Paulo escreve diz o seguinte, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de orar para que Deus ele venha trazer mais clareza para as nossas vidas, né? Além daquilo que a gente já conhece, mas que o Senhor venha fazer algo diferente nessa noite, amém? Senhor, nessa noite eu quero te apresentar essa palavra. Eu também quero te apresentar cada senhor ouvinte, cada irmão que está presente nessa live, que está junto conosco como igreja, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos nessa noite. Pai, que teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos, venha abrir nosso entendimento para a gente compreender as verdades que estão contidas nessa referência, nessa palavra, que a cada dia, Senhor, nós como filhos de Deus, que a gente seja transformado pelo poder da tua palavra. A palavra que é a semente, Pai, que é lançada aos nossos corações, ela não venha voltar vazia, Pai, mas que nessa noite o Senhor venha fazer a obra nas nossas vidas. Estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Estamos aqui porque nós necessitamos de Ti, Pai. Como diz Charles Spurgeon, nós somos mendigos, Senhor, compartilhando o mesmo pão que é a Tua palavra, Senhor. Pai, nós não somos nada, Senhor, somos dependentes do Senhor. Precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça todos os dias. Precisamos também do Teu perdão, Senhor. Queremos pedir o Teu perdão sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, querendo acertar, nós fazemos o errado, Senhor, mas que nessa noite a Tua palavra, Senhor, venha como bálsamo sobre a nossa vida, venha gerar vida, venha gerar transformação, venha gerar cura sobre as nossas vidas, venha gerar, Senhor, um renovo sobre as nossas vidas, o renovo espiritual sobre cada um de nós. E ao término, Senhor, dessa live, ao término dessa comunhão, Senhor, o Senhor venha fazer uma obra extraordinária em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, retornando aqui para o versículo 1, Paulo começa dizendo que de que forma nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Certo dia eu estava lendo esse versículo 1 e o Senhor me atentou para essa parte que Paulo nos encoraja a nós oferecermos como sacrifício vivo. E quando eu estava meditando nisso, né, Deus me trouxe o entendimento que muitas das vezes, né, nós podemos estar nos oferecendo a Deus como sacrifício morto, porque na antiga aliança, os sacrifícios que era apresentado a Deus eram um sacrifício morto. Todo animal ele precisava ser morto antes, né? Ou seja, era um sacrifício sem vida. Mas hoje, na nova aliança, Deus não exige um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Porque se nós estamos nos alimentando do pão da vida, que é Jesus, vai ter vida dentro de nós. Vai ter vida nas nossas palavras, vai ter vida nas nossas ações, vai ter vida na nossa conduta. Por isso que Paulo está dizendo, olha, irmãos, eu peço pelas misericórdias, que todas as vezes que vocês forem se apresentar a Deus, vocês têm que se apresentar como sacrifício vivo, porque vocês estão se alimentando da fonte da vida que é Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que também nos apresentar como sacrifício santo, porque se Deus é santo, Deus espera de quê? Deus espera o quê dos seus filhos? Santidade, né? Inclusive, Pedro vai dizer, né? Sede santo como eu sou santo. Então, a santidade é algo que Deus exige de cada um de nós.
além de nós estarmos vivos diante do Senhor, vivendo diante do Senhor, querendo viver diante do Senhor, nós também temos que estar nos apresentando diante dele de forma santa, né? Santo no nosso modo de pensar, santo no nosso modo de agir, santo nas nossas mãos. E aí eu me lembro do Salmo de número 24, que o salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem vai permanecer nesse monte santo? Aí no versículo 2, né, ele mesmo responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Às vezes as pessoas elas podem até ver as nossas ações, né, o nosso serviço, porque as mãos falam sobre as nossas atitudes, nosso servir, as nossas ações, mas a Bíblia também, no mesmo versículo, vai falar sobre a pureza de coração. Então, a santidade, ela não fala somente sobre aquilo que nós fazemos para Deus, mas aquilo que nós somos. E só Deus pode sondar as intenções do nosso coração. Então, para nós servirmos a Deus, para nós nos oferecermos diante do Senhor como sacrifício vivo, precisamos também estar com o nosso coração puro diante dele. E isso me faz lembrar Davi, né? Davi era um homem que já andava com Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas chega um determinado momento que Davi, ele comete um erro, ele desliza, né? E ali ele reconhece realmente que o seu coração não era tão santo como ele achava ou como ele pensava. E o Salmo de número 51, versículo 10, né? Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e santo, né? E não me lances fora da tua presença. Então, muitas das vezes, alguma situação, alguma circunstância, Deus permite acontecer para que a gente mesmo veja como está o nosso coração. E todas as vezes que a gente se aproxima diante do Senhor, a gente vai conseguir ver, né, o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa cada dia se santificar. E, ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que nós temos que apresentar a Deus como algo agradável, né? Aquilo que vem dar alegria para o Senhor. E lá a Bíblia vai dizer que a nossa fé, né? A nossa fé nos permite agradar o coração de Deus. Então, nós temos de início aqui, nesse primeiro ponto, nós temos que nos oferecer a Deus, nos apresentar diante do Senhor, nós que servimos na obra, nós que estamos no serviço, né? Nós que estamos ministrando, nós que estamos fazendo algo para Deus, nos apresentar como sacrifício vivo. E lá no Salmo de número 50 ainda, ele fala, né, que esse sacrifício que Deus, o único sacrifício que Deus ele recebe, ele aceita, que ele não despreza, é um sacrifício de um coração quebrantado e contrito. Então, esse sacrifício vivo é justamente esse coração quebrado, né? Porque a palavra quebrantado é alguém que não tem força, ele é frágil, frágil não na sua capacidade em Deus, mas frágil na sua vontade, né? É alguém que está sendo quebrado por Deus. Então, esse sacrifício vivo se remete ao nosso coração diante do Senhor. Todas as vezes que a gente for fazer, né? Uma vez eu até falei sobre essa questão de a gente conduzir as pessoas, né? A palavra vai dizer que com as mãos, Davi, ele conduzia a batalha, ele batalhava com as suas mãos, com as experiências da sua mão, Davi batalhava, porque ele era um grande guerreiro, mas com o coração, com a integridade do seu coração, Davi pastoreava a nação de Israel. Então tem tudo a ver como nós estamos com o nosso coração diante do Senhor. Porque se nós estamos reprovados diante do Senhor, nós não iremos ser aprovados pelos homens. E mesmo que os homens nos aprovem, isso nós não teremos resultados e sucesso nenhum, né? Então, o primeiro ponto é de que forma nós estamos nos oferecendo e de que forma nós estamos nos apresentando diante do Senhor todos os dias. De que forma nós estamos apresentando a nossa vida ao acordar, pela manhã, né, pela tarde, pela noite, pela madrugada, de que forma, né? Que tipo de sacrifício nós estamos sendo para Deus? E a segunda parte é o versículo 2, que Paulo vai continuar. Ele diz, olha, não sede conformados, a minha versão diz, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente perceber, o versículo 1 ele vai falar sobre 3 estágios que Deus espera da gente. O primeiro estágio é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no versículo 2, a vontade de Deus ela tem 3 estágios também.
Tem o primeiro estágio, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, isso também remete que nós estamos no processo. Por mais que a gente se esforce, a gente está no processo que Deus está trabalhando na nossa vida. E o versículo 2, a primeira parte, né, Paulo vai dizer que a gente não pode se conformar com esse mundo, né, os conceitos do mundo, né, os valores, os princípios que o mundo ele governa a sociedade. Né? Então, nós temos esse desafio muito grande. E aqui eu quero trazer uma referência que faz um pouco sentido do que eu estou falando sobre o mundo, de João, capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele fala sobre a questão do mundo, né? Inclusive, ele diz, olha, não vou orar para que Deus tire vocês do mundo, pelo contrário, vou orar para que Deus fortaleça, guarde vocês, dê o livramento no mundo, né? João 17, a partir do versículo 14, Jesus ele diz o seguinte, dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus está dizendo, olha, não vou pedir a Deus que tire vocês do mundo. O mundo que está se referindo a esse sistema, né? Esse mundo corrompido, esse mundo perverso, cheio de iniquidade, governado pelo príncipe das trevas, que é o próprio diabo, né? Então nós estamos constantemente debaixo, né, dessa influência. Temos o Senhor, temos a graça de Deus, mas a gente sente, né, esse peso em determinados lugares onde a gente chega, em lugares onde a gente chega onde não tem Cristo governando sobre aquela casa, sobre aquele ambiente. Então, o Senhor está dizendo, olha, vocês não são do mundo, né? Apesar de vocês estarem no mundo, vocês não são do mundo. Versículo 17, ele vai dizer, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Então, o Senhor nos envia ao mundo todos os dias. O seu trabalho é um campo missionário. Você que trabalha, você que tem área profissional, que todo dia você acorda para buscar o seu pão de cada dia, não esqueça que você é um missionário. O seu lugar de trabalho é o campo missionário que Deus está lhe usando. Então, Deus está nos enviando ao mundo para que a gente seja luz, para que a luz resplandeça diante das nossas vidas. Por isso que Paulo, né, voltando aqui Romanos, Paulo diz que a gente jamais deve nos conformar, né? E aqui também nos conformar em vários sentidos. De conformar que a gente não pode ver uma pessoa, né, perdida e a gente não falar de Jesus como alguém falou de Jesus para minha mãe, alguém falou de Jesus para o meu pai, alguém falou de Jesus para mim, alguém falou de Jesus para os meus irmãos. E para a glória de Deus, meus pais eles se converteram, né? Já não está conosco, já partiram, estão na glória do Senhor, mas antes eles se converteram para a glória de Deus. Deus usou pessoas, mesmo eles chegando no nível que eles chegaram, mas não foi impossível Deus fazer a obra na vida deles. Então, nós somos enviados ao mundo, né? O projeto Atletas de Cristo, ele é enviado ao mundo, né? Tem um desafio, né? Tem uma oposição, mas nós temos o Senhor por nós. Então, nessa palavra que Paulo diz que nós não devemos nos conformar, porque nós temos que ser uma geração de filhos espirituais inconformados, né? Inconformados em todos os sentidos, inconformados com a nossa vida de oração, inconformados com a nossa vida da leitura da palavra, inconformados com a nossa consagração diante do Senhor, inconformados de quantas pessoas nós compartilhamos. Então, quando nós temos essa mentalidade de que nós precisamos fazer algo para Deus, o diabo não vai colocar a gente no nosso lugar de conformismo, nosso lugar de acomodação, né? Porque às vezes a gente vê pessoas acomodadas, né? Pessoas que já estão conformadas com as coisas que aconteceram, situações, problemas, adversidades, elas se conformam, elas recuam e elas não avançam, né? Então aqui Paulo está nos dando uma orientação muito importante, que quem vai ser renovado no entendimento, quem vai passar por uma transformação são aquelas pessoas que são inconformadas em tudo na sua vida, principalmente em todas as áreas da sua vida. Eu cheguei em determinado momento que eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor é o Deus que cobre todas as áreas da minha vida. O Senhor não é um Deus que vai cobrir só a metade da minha vida ou algumas áreas da minha vida. Eu creio na minha libertação, eu creio na minha transformação por completo,
porque Jesus morreu por nós na cruz por completo. O sacrifício de Jesus foi por completo. Então, a mudança, a transformação, a restauração de Deus na nossa vida, ela vai ser completa. E eu creio em nome de Jesus, na sua vida vai ser completa. Mas tem um processo. E esse processo é que a gente tem que ser uma geração de filhos inconformados. Inconformados com a juventude que nós estamos vendo aí, que não está querendo Deus, mas que Deus vem nos dar uma estratégia, que Deus vem nos dar uma porta, né? Que Deus vem nos dar um acesso. Inclusive, nós temos o Francisco, que está aí junto com a gente nessa reunião, ele lidera a juventude aqui, e eu tenho dado um suporte, um apoio para ele, e eu vejo como é difícil você trabalhar com a juventude, porque a juventude, né, ela tem aquela questão da inconstância e, ao mesmo tempo, a distração, né? Uma hora quer, outra hora, se aparecer alguma novidade, né, já perde o foco. Mas eu sempre olho para a juventude, olha, eu digo, meu Deus, né, Deus, enquanto Deus nos dá força, nós vamos estar lutando por essa juventude, porque a juventude, ela tem força. A palavra diz que os jovens, eles já venceram o maligno, a palavra permanece no coração da juventude, e a gente vai ficar aqui parado, né? Então, assim, vem aquela como se diz, aquela revolta santa, né, aquela ira, para a gente não permitir que vidas venham a ser ceifadas, né? Vidas venham a morrer sem o propósito de Deus, né? Então, a obra que Deus está fazendo na minha vida, a obra que Deus já fez na minha vida, é uma obra que eu olho para outras pessoas e eu creio que Deus, da mesma forma que Ele me alcançou, Ele vai alcançar outras pessoas. Então, quando a gente tem essa mentalidade de a gente ser uma geração inconformados em tudo, né? Na nossa vida, né? Inclusive, nós temos o Fernando aí, né? É um atleta, né? Ele é inconformado, ele está correndo, está andando, né? Como o Sendecil aí está correndo, está orando, está clamando ao Senhor, ao mesmo tempo que está caminhando, está buscando ao Senhor, né? Então, assim, essa é a geração que Deus quer levantar, né? Essa geração que Deus quer despertar. E quanto mais a gente é despertado, nós vamos despertar outras pessoas. Quanto mais Deus nos transforma, mais Deus vai usar cada um de nós para que a gente possa ser canal de Deus para que outras pessoas sejam transformadas. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando até com o diácono aqui da igreja, e a pessoa perguntou para mim o seguinte: pastor, como é que é para ti essa experiência, pastorar uma igreja tão novo, né? Como você é, de tudo que aconteceu. Como é que é essa experiência para ti? Eu digo, olha, é uma das melhores decisões que eu tive, dizer sim para o chamado. E a segunda coisa é que isso me traz muita alegria. Por quê? Porque além de Deus estar fazendo uma obra na minha vida, além de Deus estar arrancando coisas, me santificando, né, me purificando a cada dia, me libertando, me restaurando, eu vejo que através da minha vida, Deus está me usando para que outras pessoas também sejam transformadas. Então, a minha maior alegria não é somente pela minha vida, mas a minha maior alegria é porque vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo restauradas, porque eu estou sendo, e Deus quer me levar a ser um canal de bênção, né? Então, isso começa com uma geração de pessoas inconformadas. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo que Deus pode tocar aquela vida. E quem Deus vai usar? É você, né? E a parte B desse versículo 2, ele vai dizer, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, né? Então, a renovação, esse inconformismo vai levar uma renovação no nosso entendimento. E é uma das coisas que eu sempre tenho falado aqui no discipulado. Eu digo, olha, peça sempre uma renovação no seu entendimento. Peça sempre para que Deus abra o seu entendimento diante das circunstâncias, diante da palavra, diante dos problemas, diante da adversidade, para que o nosso entendimento ele não esteja fechado e não esteja cego. Porque um entendimento fechado e cego, Deus pode estar derramando a sua glória e seu poder, mas a pessoa não consegue ver e muito menos compreender. Então, quase todas as orações que eu faço, eu faço 3 pedidos para Deus, né? Eu digo, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, abra os nossos olhos espirituais e também abra o nosso entendimento para que a gente compreenda a Tua palavra. Que a gente não venha somente ouvir uma palavra como se fosse somente algo normal, mas que a Tua palavra ela venha entrar na nossa mente, ela venha trazer uma mudança e venha gerar no nosso coração um arrependimento verdadeiro e genuíno, porque esse é o poder da palavra. O poder da palavra, ela gera uma transformação. E eu trouxe até um esboço aqui, eu nem entrei no esboço, estou nem falando do esboço, ó, Fernando.
mas tem algo que eu anotei aqui que diz o seguinte: a religião, ela muda a rotina das pessoas. Você pode ver, né? A pessoa começa, ela escolhe uma religião e ela começa a mudar as rotinas, porque a religião, ela justamente, ela leva as pessoas a mudar a rotina. Mas só o evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar um homem ou uma mulher de dentro para fora. A gente vê vários exemplos na Bíblia e a gente vê vários exemplos dentro da igreja. Então, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esse evangelho que tem transformado muitas vidas é o evangelho que tem renovado muitas pessoas e traga um entendimento de quem realmente Deus é. E a terceira parte é sobre a vontade de Deus, né? Paulo diz o seguinte: apresentei, não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sonho, né, a vontade do Senhor é que nós, como filhos, estejam no centro da sua vontade. Não é do lado da vontade de Deus, não é à frente da vontade de Deus, não é atrás da vontade de Deus, mas que nós, como filhos, né, que fomos redimidos, justificados, é que a gente possa estar dentro e no centro da vontade de Deus, porque a própria Bíblia, né, ela vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A nossa vontade, ela jamais vai ser boa, a vontade jamais vai ser agradável e muito menos perfeita. Então, viver a vontade de Deus é algo maravilhoso, mas tem um preço, né? E esse preço é muitas renúncias, é muito sacrifício, é tomar a cruz diariamente, e não é fácil você dizer sim para Deus e não para a tentação, para as propostas, né, para as distrações. Então, aqui eu concluo com essa palavra, dizendo que Deus quer levantar uma geração de filhos inconformados pela uma transformação em nossa vida, porque eu creio muito, né, nas autoridades governamentais através da política, mas a transformação que nós esperamos como igreja, ela vai sair da igreja. Então, Deus quer usar a sua igreja para que as pessoas venham a ser alcançadas com a palavra de Deus, porque a palavra é uma semente. Quando a gente abre a nossa boca, quando a gente compartilha, vai ficar algo no coração dessas pessoas. E a partir do momento que a gente lança essa palavra, Deus vai fazer a obra, né? Então, cada um que está nessa reunião, que está ouvindo essa palavra, Deus quer usar cada um de nós da forma como você é, né? Da sua forma, da sua simplicidade, né? Como o Sendecil, eu conheci hoje ele pela primeira vez, mas olha como ele adora o Senhor, né? De forma simples, uma humildade assim, muito tremenda, né? O Fernando, quando eu conheci no encontro, né? Uma forma como ele ora, uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, Deus quer usar cada um de nós na forma como nós somos, abrindo a nossa boca, compartilhando na alegria do Senhor, porque nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes. Nós estamos no mundo, mas nós somos diferentes. Nós temos o maior tesouro dentro de nós, que se chama Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu tive essa compreensão que a nossa maior riqueza é o Espírito de Deus que nos conduz ao arrependimento, à mudança, à transformação, mas Ele que nos guia à verdade, eu não mudei o meu foco. Então, nós temos um tesouro precioso, né, que é Deus, que é Jesus Cristo e que é o Espírito Santo. Né? Quando a gente vai falando, né, quando a gente está compartilhando a palavra, o Espírito de Deus ele está junto com a gente, convencendo essa pessoa que precisa ouvir essa palavra, né? Então, eu deixo essa palavra que nós possamos a cada dia, né? Eu sei que cada um já está apresentando o seu melhor para Deus, mas que a gente a cada dia possa apresentar melhor ainda, né? Se você está se apresentando como sacrifício vivo, glória a Deus, continue em nome de Jesus. Se você está se apresentando a Deus como sacrifício santo, glória a Deus, que Deus venha santificar mais ainda a sua vida, a sua casa, aonde as suas mãos tocarem, venha ser santificado pelo poder que é no nome de Jesus, e também que nós sejamos, né, possamos agradar o coração de Deus, né, sejamos uma geração de filhos inconformados e uma geração de filhos que venha viver a vontade de Deus por todos os dias da nossa vida.
e dizer como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Amém? Então, quero deixar aí com o Fernando, quiser completar a palavra, e aí em breve fazer a oração. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Amém, pastor Wilber. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Que Deus continue usando a sua vida como instrumento nas mãos dele. E certamente essa palavra ela vem de encontro com a nossa realidade, né? Os dias que nós estamos vivendo. E interessante que a Bíblia mesmo, ela é muito atual, né? Ela é muito atual. Ela sempre traz novidade, ela sempre traz vida para nós. Nós que um dia fomos alcançados pelo poder dessa palavra, desse evangelho, que um dia nos transformou e tem transformado a nossa vida. E sabendo, como o senhor leu lá em Romanos 1,16, que o evangelho é poder de Deus para salvar, para transformar, para curar, libertar. E muitas vidas foram alcançadas por esse evangelho. E estamos aqui porque, como você falou, alguém orou por nós, alguém pregou para nós, como a sua mãe foi alcançada, né, como seu pai foi alcançado. Eu tenho também um testemunho parecido com o seu, da minha mãe e do meu pai, ser alcançado pelo poder desse evangelho. Então, para quem está aqui nos ouvindo essa noite, para quem irá nos ouvir ainda pelo canal do YouTube, deixe essa palavra trabalhar na sua vida, que a sua mente seja transformada pelo poder desse evangelho, que nós possamos ofertar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor todos os dias. É a mortificação da nossa carne e o fortalecimento e a vivificação do nosso espírito. Então, nós precisamos estar com essa mente transformada através dessa palavra para que possamos ser essas testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Quantos aqui estão conosco, né, que tem ministério, que é líder de algum ministério, que tem algum trabalho, ou serve de alguma forma a igreja local? Quantos aqui não tem um trabalho para o Senhor e sabe que cada um que está aqui é importante para o Senhor? Cada um tem a sua função. Somos um corpo e o Senhor é o cabeça desse corpo. Então, cada um tem uma função. E então, que valorizemos essas funções que o Senhor tem nos dado e nós almejemos ainda mais, como o pastor falou, sejamos inconformados, queremos mais do Senhor, mais, eu quero mais graça, Senhor, eu quero, caria suideira manas, mais graça, mais amor, Senhor, mais misericórdia, Senhor, mais entendimento, discernimento da tua palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, ser transformados. Queremos ser inconformados com o pecado, Senhor. Inconformados da maneira que nós estamos, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. E quando nós, ao tempo que queremos mais de Ti, é menos de nós mesmos, Senhor. É menos das nossas vontades, é menos do nosso querer para fazer o Teu querer, para fazer, meu Deus, a Tua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável em nosso favor, Senhor. Usa cada um, Senhor, com essa mente transformada, Deus, para que possa alcançar aqueles que estão lá fora, mortos em seus delitos e pecados. De lá nós somos arrancados do lamaçal do pecado, e hoje o Senhor nos traz aqui para sentar à mesa e receber desse pão maravilhoso que é a Tua palavra, Senhor. Então motiva a cada um que está aqui, Senhor, nas suas funções ministeriais, a ser instrumento nas Tuas mãos para alcançar as vidas que estão lá fora, Senhor. Deus, como aquele filme, Deus, que alguns pregadores têm trazido recentemente, lá antigo, da lista de Schindler. Aquele homem, ó Deus, ele vendia tudo que tinha por vidas, pelo desejo de ganhar vidas, Deus. As vidas estavam sendo mortas e ele queria ali arrancar aquelas vidas de Hitler para que fossem salvos, libertos, Senhor. Aquele homem, Deus, que queimou do Teu evangelho, o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia pelas vidas que estavam morrendo. E nós temos que queimar nesse desejo de alcançar o perdido, de alcançar as vidas, Senhor. Os jovens estão sendo aí, Deus, envolvidos com as paixões desse século presente, mas precisamos de homens e mulheres comprometidas com a Tua palavra, com as mentes transformadas, para alcançar essa geração, entendermos essa estação, esse tempo que eles estão vivendo. É um tempo diferente do nosso, mas o Teu evangelho é o mesmo. Ele é um evangelho que tem poder para transformar, assim como o evangelho saltou à luz de Martinho Lutero, quando ele leu Romanos 1,16 ali, que o evangelho é poder de Deus para a salvação, ele entendeu que era poder de Deus para a transformação da sua vida, e ali ele foi um dos reformadores, a Deus, ele foi instrumento de Deus para a sua época, mas nós queremos
ser esse instrumento para essa época, Deus. A cada um que está aqui, Deus, o pastor Wilber, o Sender, Deus, o Francisco, o Rubem Nilton, Carla, Márcio, o seu Aparecido, a Cosma, a Taniana, a Karine, Pense Feitosa, cada um, Senhor, usa-nos como instrumento para impactar essa geração, nos fortalece, Senhor, e derrama da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia para com nossas vidas, em nome de Jesus, e que todo empecilho, Senhor, Deus, que tem se levantado contra nós, no nome de Jesus, caia por terra, Deus, toda a artimanha do inferno. O inferno, ele fica, Deus, militando contra nós, Senhor, porque ele sabe, Deus, do teu propósito sobre nossas vidas, mas maior o Senhor que está em nós, que é aquele que está no mundo, Pai, em nome de Jesus. Então, nesse momento, Deus, que essa palavra fique guardada, Deus, em nossos corações, e saímos daqui reflexivos acerca de, Deus, ter a mente transformada, sermos transformados do nome de Jesus, que tem o poder aqui, através dessa palavra, de nos transformar e de sermos agentes de transformação também para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão dentro, que nós temos cuidado também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para o Sender encerrar. Sender, pode encerrar, mano, nesse momento, por favor. Sender. Amém, mano. Encerro sim. Deixa eu só ajustar aqui só um pouquinho. Um pouquinho que eu vou pegar o violão, tá? Só um pouquinho. Tudo bem, tranquilo. Eu tinha soltado aqui. Mas amém, pastor Wilber, viu? Que Deus continue abençoando sua vida cada dia mais e mais, sendo esse instrumento de Deus na sua igreja, onde o Senhor estiver. E conte conosco, né, do Ministério dos Atletas de Cristo, para que nós possamos juntos, né, fazer muitas coisas, né, para o Senhor, para que possamos juntos anunciar a palavra de Deus a todos, né? Atletas de Cristo, ele tem um se diz, objetivo de anunciar a palavra de Deus utilizando o esporte como ferramenta, né? Mas tem muitas pessoas, sabe? Tem algumas pessoas que perguntam assim para a gente: não, mas eu não sei jogar, eu não sei, eu não tenho nenhum tipo de habilidade, né? E aí a gente gosta sempre de responder que o primeiro ato para fazer parte é aquilo que Jesus ensinou, é servir, sabe? É servir como Jesus serviu, né? Então é isso que nós desejamos, né, no meio desse ministério. Nós temos muitas pessoas que não atuam e não são atletas nem de finais de semana, nem de alto rendimento, mas são pessoas que servem ao Senhor com uma gratidão tão grande, e isso é algo fantástico para Deus, porque Deus usa de maneira simples essas pessoas para que o evangelho dele possa ser anunciado, né? Então, que nós possamos ter no nosso coração desejosos realmente para servir a Deus, para fazer a boa obra do Senhor, e como já foi dito pelo Senhor, e que o Senhor seja o centro da nossa vontade, né? E que nós estejamos no centro da vontade de Deus, né? A palavra fica muito marcada, que a gente esteja no centro da vontade do Senhor e que Ele esteja ao nosso lado. Então, vamos estar louvando, e aí eu oro encerrando, e aí o Fernando vai abrir depois para a nossa resenha, que é a conversa que a gente sempre abre aqui no final. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente
Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do centro da tua vontade, Deus, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, vem me abraçar. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Deus, obrigado, Pai, por essa noite tão abençoada, Senhor, na tua presença, na tua casa. Obrigado, Deus, pela palavra do pastor, Senhor. Nos abençoou, Deus, nessa noite de maneira grandiosa. Senhor, nós queremos estar vivendo no centro da tua vontade. Nos auxilia, Senhor, nos capacita, Senhor, nos renova, Senhor, como foi falado. Renova, Senhor, a nossa mente a cada dia para que possamos desejar o Senhor. Oh, Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ter nos alcançado pela tua misericórdia, Senhor. Deus, abençoa o ministério do pastor, abençoa, Deus, o ministério Atletas de Cristo, abençoa, Deus, a Igreja Renascer, Senhor, da qual o pastor está à frente, abençoa, Senhor, os membros dessa igreja, abençoa todos aqueles que participaram, aqueles que estão assistindo nesse momento. Nós declaramos que o Senhor é grande, e as tuas misericórdias, Senhor, elas nos consomem, Senhor, quando nós te buscamos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa semana, Senhor. E assim nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai ter um momento da nossa resenha aí. Só um minutinho.